Hoje eu gostaria de começar com um pequeno exercício. É um exercício arriscado, mas vamos ver como é que corre. Nós temos aqui 2 peixes e 5 pães. E aquilo que nós vamos tentar fazer é, com estes 5 pães e 2 peixes, alimentar todas as pessoas que estão neste salão. Nós avisámos que era almoço comunitário, certo? Então, eu vou pedir à Rosalina. Miriam, podes? Não, é para vocês tirarem um bocadinho de peixe e um bocadinho de pão. Não se esqueçam que todos têm que comer, ok? Podem começar. Bom apetite. Não sejam golosos, não há reforço, ok? Enquanto estamos a fazer este exercício, a minha pergunta é: quem é que acha que vai ficar saciado com aquilo que está a comer? Não é preciso ser um grande matemático para perceber que 2 pães e 5 pães não dão para alimentar todas as pessoas que estão neste salão. Obviamente ninguém vai ficar cheio com aquilo que vai comer e aqueles que não tinham fome vão acabar por ficar porque vão acordar o estômago. Eu queria partilhar convosco uma história da Bíblia onde aconteceu algo muito parecido àquilo que nós estamos a experimentar. Podemos abrir em Marcos, no capítulo 6. Então podemos abrir no livro de Marcos, é o segundo livro do Novo Testamento. Capítulo 6, o número grande, e agora os números mais pequenos, do 30 até ao 42. De repente deixei de ver os pratos. Marcos, capítulo 6, do versículo 30 até ao versículo 42. 44 neste caso. Quando os apóstolos voltaram para junto de Jesus, contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus então convidou-os: venham comigo a um lugar sossegado para descansarem um pouco. É que havia sempre tanta gente a chegar e a partir que eles nem tinham tempo para comer. Entraram no barco e foram sozinhos para um lugar isolado. Mas muita gente de vários lugares viu-os a partir e reconheceu-os, e foram a pé e chegaram primeiro do que eles. Quando Jesus saiu do barco, viu-se diante de uma enorme multidão. Teve imensa pena daquela gente, era como um rebanho de ovelhas sem pastor, e pôs-se a ensinar-lhes muitas coisas. Como já fosse bastante tarde, os discípulos foram ter com Jesus e disseram: este lugar é muito deserto e já é bastante tarde. Manda as pessoas embora para irem pelos campos e aldeias das redondezas comprar qualquer coisa para comer. Mas Jesus respondeu: deem-lhes vocês de comer. E eles disseram: para irmos comprar pão para tanta gente precisávamos de 200 moedas de prata. Jesus acrescentou: vejam lá quantos pães aí têm. Eles foram ver e informaram: 5 pães e 2 peixes. Jesus deu então ordem aos discípulos para mandarem sentar o povo em grupos na relva verde. Sentaram-se todos em grupos de 100 e de 50. Depois Jesus pegou nos 5 pães e nos 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou-os. Em seguida, partiu os pães e ia dando aos discípulos para eles distribuírem por todos. Repartiu igualmente os 2 peixes. Todos comeram até ficarem satisfeitos. E ainda se recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Eram 5.000 os homens que comeram.
Vamos orar. Deus Pai, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Pai, obrigado, Pai, pela forma como tu falas ao nosso coração, falas à nossa mente. Pai, te oro para que esta manhã possa ser, ou possa continuar a ser assim. Pai, que possamos sair aqui encorajados, renovados e exortados pela Tua palavra, Senhor. Pai, que mais um tempo onde nós ouvimos, escutamos, possa ser um tempo de transformação. Pai, que Tu possas, Pai, transformar, criar em nós aquilo que Tu queres mudar. No nome de Jesus te agradeço. Amém. Neste texto bíblico, os seguidores de Jesus estavam todos contentes, estavam todos eufóricos com tudo aquilo que tinham feito e ensinado. Neste texto, Jesus tinha enviado estes homens a várias aldeias, a várias vilas. E nestas viagens, estes homens tiveram a oportunidade de ensinar sobre Jesus. De ver pessoas que eram curadas pelo poder do próprio Deus. E tudo isto trazia uma enorme alegria, uma enorme excitação, mas também um cansaço, que é normal. Então Jesus convida estes homens para descansarem um pouco. Jesus segue para um lugar mais resguardado, onde ele e os seus seguidores podiam renovar um pouco das suas forças. As necessidades eram tantas à volta de Jesus, que tanto ele como os seus discípulos nem tinham tempo para comer. Mas os planos para este tempo de descanso são cancelados quando um grande grupo de pessoas vê Jesus a sair do lugar onde ele estava para o lugar onde ele estava a pensar descansar. E o texto mostra-nos que quando Jesus sai do barco, no lugar onde ele estava a pensar descansar, depara-se com uma enorme multidão. E esta quantidade enorme de pessoas seguiam Jesus pelas mais variadas razões. Alguns observavam os milagres que Jesus fazia, como por exemplo curar pessoas, olhavam para as suas necessidades e obviamente queriam que Jesus fizesse alguma coisa por eles. Algumas pessoas eram atraídas pelos ensinamentos de Jesus. Outras simpatizavam pela forma como Jesus estava com as pessoas mais desfavorecidas e como se opunha a algumas elites. Alguns achavam que Jesus podia ser aquele líder que ia libertar o povo de Israel do Império Romano. Mas apesar dos vários interesses que moviam aquelas pessoas até Jesus, e alguns destes interesses eram bem egoístas, Jesus é tomado de imensa compaixão. E este sentimento leva Jesus e os seus seguidores a sacrificarem-se em prol do próximo. Quando nós olhamos para a palavra compaixão, compaixão é algo que vai para além da empatia. Normalmente, compaixão traduz em ações, resulta em tentativas práticas de aliviar o sofrimento do próximo. Quando Jesus, no final do livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, mostra que nós devemos fazer discípulos de Jesus ou seguidores de Jesus em todo o mundo, mostra também que isto é algo que não se faz sem compaixão. É um mandamento que envolve um espírito de sacrifício para aqueles que o tentam cumprir. Aliás, a palavra testemunha no livro de Lucas, neste mesmo texto bíblico, pode traduzir-se por mártir, que numa tradução muito suave seria aquela pessoa que considera esta missão mais importante que a sua própria vida. Da mesma forma que a necessidade era tremenda neste episódio da multiplicação dos pães e dos peixes, nos dias de hoje não é muito diferente. Olhamos apenas para a Europa, o continente onde nós estamos, e segundo as estatísticas é o único continente onde o número de cristãos está a decrescer. Refugiados das mais variadas proveniências chegam à Europa à procura de melhores condições de vida. E esta é uma oportunidade única que nós, cristãos europeus, temos de servir pessoas com tantas necessidades. O número de muçulmanos na Europa cresce a cada dia. E estas pessoas viviam em países onde tinham acesso extremamente limitado a estas boas novas
de Jesus Cristo. Hoje em dia estas pessoas vivem aqui ao nosso lado e têm um livre acesso a este plano maravilhoso que Jesus tem para cada um de nós. Estamos a falar apenas da Europa e de algumas das suas necessidades e facilmente ficamos engolidos por tanta coisa que existe para fazer. E os discípulos de Jesus foram tomados exatamente por este sentimento. A única questão que estava na cabeça daqueles homens era como é que nós vamos alimentar tanta gente? O texto bíblico mostra-nos que eram mais de 5.000 pessoas, o lugar era deserto, já era bastante tarde, e por mais boa vontade que houvesse em ajudar, era humanamente impossível. 5 pães e 2 peixes não chegavam para aqueles discípulos, quanto mais para alimentar uma multidão. Aquilo que nós temos não chega para nós, quanto mais para dar aos outros. Então, usando da lógica, os discípulos dizem a Jesus para mandar a multidão embora. Eles que tentem arranjar comida pelos seus próprios meios. Eles que se desenrasquem. Nós não vamos assumir a responsabilidade de alimentar todas estas pessoas. Este mandamento de fazer seguidores de Jesus em todo o mundo começa com algo que nós não podemos esquecer. Este texto começa com a afirmação: a Jesus foi dado todo o poder no céu e na terra. E é em consequência desta afirmação que nós como igreja, nós como cristãos, nós como indivíduos, somos enviados a cumprir esta missão. Então a escassez de recursos não é um impeditivo para nós nos juntarmos a Deus nesta missão. O grande impeditivo, na realidade, é a falta de confiança em Deus. Porque a matemática de Jesus funciona de forma completamente diferente. 2 peixes e 5 pães não dão apenas para fazer 2 McFish e os restantes comem pão. Mas poucos recursos na mão daquele que tem todo o poder no céu e na terra dão para alimentar muita gente. Então as tamanhas necessidades que nos rodeiam aqui na Europa e no restante do mundo não nos devem paralisar. Não se devem tornar uma justificativa para não fazermos nada. Da mesma forma que nós precisamos de combater o nosso egoísmo, a nossa falta de compaixão, nós precisamos de lutar contra a incredulidade. Precisamos de lutar contra o nosso ceticismo. Esta ideia que nós metemos na cabeça que não é possível mudar as coisas. Perante esta incredulidade, por parte dos seguidores de Jesus, a ordem que eles recebem do seu mestre é: deem-lhes vocês de comer. Jesus diz aos seus discípulos para pedirem ao povo para sentarem em grupos. Jesus pegou nos 5 pães, nos 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou-os, e em seguida repartiu tanto os pães como os peixes. E é no mínimo interessante Jesus ter pedido aos seus discípulos para serem eles a distribuírem a comida pela multidão. Jesus pode ter feito isto simplesmente por uma questão de logística. O texto não é explícito neste sentido. Eram muitas pessoas, eram muitos grupos e por isso precisavam de várias mãos para distribuir todos aqueles alimentos. Mas Jesus pode ter feito isto também para que os discípulos se envolvessem neste milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Isso seria um passo para ultrapassarem a sua incredulidade. Quando Jesus envia os seus discípulos, e nós estamos incluídos a vários grupos de pessoas, aqui vemos mais um paralelismo. Quando olhamos novamente para o texto bíblico em Mateus 28, vemos que também nós fomos enviados a vários grupos de pessoas. Em Mateus 28 diz: vão e façam com que todos os povos, todas as etnias, se tornem meus discípulos. Da mesma forma que, naquela altura, os discípulos foram enviados aos grupos de pessoas que Jesus mandou sentar, nós agora somos enviados a outros grupos de pessoas. E quando nós olhamos para etnias, estamos a falar de pessoas ou grupos de pessoas que têm a mesma língua, que têm a mesma cultura, que têm os mesmos costumes. E alguns dados apontam para mais de 3.000 grupos étnicos que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Não possuem uma Bíblia na sua língua, não possuem cristãos no seu meio, não possuem igrejas. E estes grupos étnicos estão espalhados um pouco pelo mundo inteiro.
não estão apenas nos sítios mais remotos, em aldeias na África e na Ásia. Muitas destas pessoas vieram para as grandes cidades e vivem aqui ao nosso lado. Na Guiné-Bissau, onde nós estamos a remodelar a escola, estão identificados pelo menos 9 grupos étnicos não alcançados. O milagre dá-se quando 5.000 pessoas são alimentadas com 5 pães e 2 peixes. E o texto bíblico diz que, ao contrário de nós, estas pessoas ficaram satisfeitas, ficaram cheias e que ainda sobraram 12 cestos cheios de pão. Apesar daqueles seguidores de Jesus já terem visto Jesus a fazer muita coisa, eles nunca imaginaram este desfecho. A história começa com multidões famintas num lugar deserto, sem qualquer hipótese de comprar comida, porque já era tarde. 5 pães e 2 peixes. E a história acaba com mais de 5.000 pessoas alimentadas e 12 cestos cheios de comida. Quando os discípulos receberam a ordem de Jesus no final do livro de Mateus, talvez não tivessem ideia do que é que estavam a começar. Mas passado 2.000 anos, muita coisa mudou. Olhamos, por exemplo, para o crescimento do número de cristãos na China. E segundo alguns especialistas, este crescimento é tão acentuado, é tão acelerado, que apenas se pode comparar àquilo que está descrito no livro dos Atos dos Apóstolos. O número de muçulmanos que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador nas últimas duas décadas foi algo que nunca foi visto antes na história. Eu não estou a tentar afirmar que toda a população do mundo vai se tornar cristã. Mas aquilo que a Bíblia diz é que esta boa nova do Reino de Deus será pregado em todo o mundo, como testemunho para todos os povos. E então virá o fim. Esta ordem, dada por Jesus em Mateus 28, termina com uma promessa. E esta promessa é a garantia que Jesus estará conosco no cumprimento desta missão. E estará conosco até ao final dos tempos. E quando olhamos para esta promessa, nós vemos aqui 2 aspectos importantes. O primeiro é que nós não fomos abandonados com esta missão gigantesca na mão. O segundo é que esta missão tem um caráter de urgência, porque ela está intimamente ligada à segunda vinda de Jesus Cristo. Jesus veio uma primeira vez, nasceu, cresceu, morreu naquela cruz e ressuscitou ao 3º dia. Jesus voltará de uma forma completamente diferente. Como Igreja Batista Vida Nova, estamos a tentar retomar este compromisso de nos envolvermos com as necessidades fora de Portugal, especialmente tendo em vista estes povos não alcançados. Este ano estamos a tentar levantar o dinheiro para remodelar uma escola na Guiné-Bissau e neste momento já temos cerca de 1.000 euros, sem contar com a oferta que foi levantada hoje. E a partir de janeiro, provavelmente vamos avançar com outro projeto. Isto porque nós não queremos desresponsabilizar-nos destas multidões que Deus tem colocado diante de nós. Nós não vamos ser arrogantes ao ponto de acharmos que vamos suprir todas as necessidades do mundo, até porque não somos a única igreja no mundo. Mas aquilo que nós queremos fazer é entregar os nossos pães, os nossos peixes, os nossos recursos diante de Deus. Avaliar as possibilidades, estudar parcerias e tentar discernir da parte de Deus onde é que Deus nos quer usar para alimentar ou para ajudar a alimentar mais multidões. Vamos orar. Deus Pai, obrigado. Pai, pelo privilégio que temos de fazer parte desta missão. Pai, te oro para que Tu possas renovar a nossa visão, a nossa capacidade de perceber onde é que Tu já estás a trabalhar. Possas remover a nossa incredulidade, o nosso ceticismo. Pai, tudo aquilo que serve de barreira
e que nos impede de envolvermos de forma mais ativa naquilo que é a tua obra, Senhor. Pai, te oro para que tu possas incomodar-nos com as necessidades que estão à nossa volta, Senhor. Pai, não deixes que continuemos com os olhos fechados, continuemos insensíveis a tanta necessidade. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém.